Então, olha só, eu quero que você veja de uma forma bem simplificada como é que a gente coloca os detalhes desse rosto, tá? Então, eu trabalhei aqui nas aulas anteriores com você o detalhe dos cílios. Inclusive, já posicionei um cabelinho, já te expliquei como que a gente faz esse alinhamento, tá? E eu comentei que a gente tinha outros modelos de franja, né, para essas cabecinhas. Então, olha, tem esse modelo que é do cabelo partidinho no meio. Nós temos também esse outro modelo aqui, que ele é como se o cabelinho tivesse todinho preso aqui para trás. E a gente tem aqui também esse outro modelo do cabelinho partido de lado. Então, aqui eu tinha dito que você pode só colar, como eu fiz aqui, nesse cabelinho partido no meio, ou que você pode também passar o ponto palito. E esse detalhe fica a seu critério, tá certo? O que eu quero te mostrar aqui nessa aula, eu vou aproveitar aqui esse rostinho que tá com pouca marcação, é onde a gente posiciona o narizinho. Olha, tá aqui sem sobrancelha, sem cílios, sem nada. Só com a marcação do olho, com a marcação das orelhas, com a marcação da boca. A gente tem aqui, olha, que a gente passou colinha, né? E a gente uniu a parte que vai deixar esse narizinho com relevo e a parte do nariz. A gente vai posicionar da seguinte forma, olha. Deixa eu pegar aqui a chupetinha que a gente preparou agora há pouco e vou mostrar. A chupetinha, a gente vai posicionar aqui, olha, no meio. Ela segue o contorno do queixinho aqui, segue aqui essa parte de baixo. Então, olha, dessa forma aqui e eu centralizo, tá? Mesmo assim, eu deixo ainda um pedacinho do queixinho aparecer. E aí o narizinho, ele fica aqui, ó, bem próximo da chupeta, tá? E entre os dois olhinhos, olha, ele fica para cima, ele ocupa um grande espaço no rosto do nosso bebê palhacinho. É um detalhe, tá? Então a gente coloca assim. Então, sabendo disso, se já estiver confortável aqui com a posição, o que é que eu faço? Eu venho aqui, a chupeta eu vou colar só depois que esse rostinho estiver pronto, o personagem já estiver todo no lugar, aí a gente vem e cola a chupeta. Mas o nariz, eu preciso já deixar ele prontinho, porque eu vou aplicar com ponto palito, e aí se eu deixar para depois do rosto cheio, é mais difícil. Então, olha, posicionei, gostei aqui dessa posição, eu venho aqui, olha, põe a cola quente só no meio e colo, tá? Segura um pouquinho para que essa cola de fato grude. Eu não preciso da cola quente no sentido dela segurar o meu nariz. É só para ele não ficar ali sambando na hora que eu estiver passando o meu ponto palito. Então eu venho aqui. Então, olha, uma vez que eu já tenho aqui posicionado meu nariz, ponto palito, ele é muito simples de ser feito. Então, eu venho lá de baixo para cima com uma agulha. Eu tenho aqui uma linha passadinha aqui na agulha, somente uma perninha, né? Só um fiozinho da meada. E aí eu venho aqui, olha. Eu vou entrar com a minha agulha, vou lá atrás e vou sair aqui, olha, na bordinha, né? Aquela borda que eu cortei, que eu tirei ali do miolinho do recheio, é justamente com essa bordinha que ficou somente o feltro que eu vou passar o ponto palito. Então, eu vou voltar esse fio para dentro do meu trabalho e eu vou inclinar a agulha, olha, como se ela tivesse entrando mesmo aqui, olha, como se ela estivesse deitando para dentro do narizinho, olha, e puxo. Aí eu venho aqui, dou um espacinho, como se eu estivesse caseando, trago essa agulha para cima com essa linha, vou entrar aqui, ó, olha a agulha aqui deitada, eu não tô entrando com a agulha em pé, eu tô entrando com a agulha deitada, levo lá para trás.
aqui, olha, novamente, venho com a agulha, levo ela lá para trás. Novamente, subo com a minha agulha, levo ela lá para trás. Eu preciso cuidar para não tensionar demais, porque olha, tá vendo? Ele vai formando aqui ele vai ficando mais entradinho, tá vendo? Fica parecendo uma flor o narizinho. Então eu não posso tensionar demais, mas eu também não posso tensionar de menos, porque senão o ponto fica frouxo. Se ele ficar assim de levinho, não se preocupe não, porque quando você estiver fazendo isso com a linha com um tom semelhante ao nariz, ele não fica tão aparente, e também quando a gente enche, esse fiozinho sobe, então fica tudo certinho. Então a gente vai dar a volta aqui completa, vai arrematar, olha, vamos fazer de conta que a gente vai arrematar aqui. Então eu viria aqui, olha, dei meu último ponto, venho aqui, pego um pedacinho, entro uma vez, entro uma segunda vez e arremato aqui na parte de trás e tiro a minha linha. Só que aí em casa você vai passar no narizinho todinho. Então, uma vez que o narizinho tá aqui aplicado, o próximo passo agora eu ainda quero tratar dos cabelos. Então, olha, já apliquei a franja com cola ou com ponto palito. E aqui na parte de trás também, né, tem as costas, então tem o cabelinho. Então, olha, você vai encontrar lá no seu caderno de moldes o molde da parte de trás do cabelinho. E eu também vou aplicar somente com algumas gotas de cola de silicone. Não precisa exagerar na cola aqui não. E aqui não precisa ser na bordinha não. Aqui a gente vai colocar só algumas gotinhas, só para poder segurar este cabelo, tá bom? Antes da gente unir essas partes, colocando aqui na parte de baixo, eu tenho só duas camadas, feltro e feltro. Mas quando a gente olha aqui, na parte do cabelinho, eu tenho cabelo, feltro, feltro e cabelo. Então, é muito feltro aqui para poder casear. Então, o que que eu faço? Eu vou refilar, eu vou tirar um pouquinho de feltro, olha, alguns milímetros, uns 2 milímetros mais ou menos, é uma linhazinha, deixa eu tirar aqui. Olha, eu baixo aqui, é uma linhazinha, olha, tá vendo? Que a gente tira para que a gente possa, de fato, costurar sem ficar grosseiro, né, a borda do trabalho. E ó, é só até enquanto eu encontro a outra ponta da minha franja. E eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de trás do cabelo, olha. Tem muito aqui, então eu vou tirar um pouquinho aqui, tá? Do feltro que foi utilizado para a pele. No feltro do cabelo eu não vou mexer, olha. Ele já tem o formato certinho da cabecinha do palhacinho. Então, aqui, olha, vou tirando e pronto. Agora sim. Então, o que a gente precisa agora é unir, tá? A frente e a parte de trás do nosso molde. Eu gosto de alfinetar aqui perto do queixinho. E eu vou aqui, olha, ver se a cabeça tá toda certinha, tá? Eu preciso colocar as orelhas, né? As orelhas do nosso palhacinho. Então, olha, eu tenho aqui um par de orelhinhas. Deixa eu pegá-las aqui. Para facilitar a minha fixação aqui, eu coloco um filete bem pouquinho, olha, mas bem pouquinho mesmo, de cola quente, e coloco ele para dentro da orelha, olha, tá vendo? Como se eu tivesse nessa linha aqui, ó, quase meio centímetro para dentro da orelha. Então, olha, eu venho aqui
e coloco mais ou menos aqui. Porque, ó, tá aqui, tá vendo? Quase meio centímetro. Por que é que eu coloco tão pra dentro? Porque a gente vai fazer, e a orelhinha ela é colocada dentro da marcação que tem lá no seu molde, tá bom? Vou colocar aqui do outro lado e vou te explicar por que que a gente coloca tão pra dentro. Deixa eu te mostrar. Ó, venho aqui, mais ou menos aqui, ó. Na pontinha aqui, onde você vai encontrar a marcação lá no seu molde. Eu coloco a orelhinha bem pra dentro, porque eu vou fazer um caseado, que é um caseado de inserção. A gente insere alguma coisa aqui para poder casear por entre esse objeto, no caso aqui, a orelhinha. Acontece muito em perna, em bracinho, então aqui a orelhinha. Então, olha, vou pegar uma outra peça aqui, já mais adiantada, para que eu possa te mostrar e explicar direitinho do que eu tô falando. Eu coloquei essa orelhinha, vou colocar aqui, olha, a outra orelhinha, mas essa aqui eu já adiantei o caseado para que a aula não fique tão longa. A orelhinha aqui, ela precisa estar no meio, ela vai estar recheando, né, a frente e as costas da cabeça quando a gente for passar por aqui. É melhor do que só colar a orelhinha, porque olha, ela fica firme, ela tá costurada lá dentro da peça, tá? Então, o que é que eu faço? Eu já vim aqui, olha, eu vou encher por aqui por cima a cabecinha do meu palhacinho. Então, olha, eu venho aqui caseando, troco de cor, venho fazendo caseado de inserção aqui, olha, na orelhinha, sigo com o caseado normal e cheguei aqui na hora de fazer esse caseado de inserção de novo. E eu trouxe um fio mais escuro para que você possa ver bem direitinho o que é que eu tô fazendo aqui. Então, vamos lá. Eu vou entrar com esse fio aqui, olha, e lembre que essa é a forma como eu faço também para trocar de cor. Então, eu vou entrar por dentro, vou sair aqui, ó, no pé do último pontinho que eu fiz e venho aqui passando por dentro daqui, ó, do topo desse pontinho. Além de eu usar essa forma para trocar de cor, eu também uso essa forma se o meu fio arrebentar e eu precisar colocar mais fio, ou se o meu fio acabar, eu precisar colocar mais fio. O que é que eu faço? Eu caseio de baixo para cima, né? Você já me viu aqui caseando hoje várias peças. Agora, na hora de fazer a inserção, eu faço de cima para baixo. E a importância da gente ter aqui, ó, mais ou menos meio centímetro, é que a agulha não tenha a cola como barreira. Então, aqui, porque veja bem, nós já temos aqui o termocolante, ou se você dublou essa orelhinha com a cola de silicone. Então, se eu colocar mais uma barreira de cola, vai ficar bem difícil para minha agulha e para minha mão também. Então, olha só, para a sua também. Então, olha só, eu venho aqui de frente, olha, para baixo. Aqui tá a minha linha, olha. Tá vendo que aqui tá a linha de contorno, ó? Aqui tá o contorno dessa orelhinha aqui na frente. Aqui eu tenho contorno na parte de trás, mas o cabelinho tá aqui por cima. E a gente vai pegar esse cabelinho também. Então, olha, eu venho aqui para baixo, olha, da minha linha e levo a minha agulha até o outro lado. E note que do outro lado eu tô para baixo do limite, olha, eu não tô para cima desse limite, não, eu tô para baixo. Eu vou puxar e vou deixar uma argolinha se formar aqui na frente. Para voltar com essa agulha lá para frente, eu vou vir aqui, olha, passando agora sim, rente ao limite, olha, o limite tá aqui. Eu vou passar rente ao limite e vou levar ela lá na frente, rente ao limite também. E aí eu puxo
e entro na minha argolinha, olha, dessa forma. Então, vamos fazer de novo? Eu venho aqui pela frente, levo essa agulha lá para trás, eu não entrei aqui nesse limite, eu entrei para baixo, levei lá para trás também, olha, para baixo desse limite, deixo uma alcinha aqui na frente, uma argolinha. Quando eu voltar, sim, eu volto rente ao limite, levando lá para frente, rente ao limite também. E aí, eu vou passar dentro da minha argolinha. Então, olha, assim eu vou percorrer todinha essa extensão da orelhinha. Então, eu vou levando lá para trás, vou trazendo aqui para frente e vou passar dentro da argolinha. E aqui, olha, eu vou seguindo, venho fechando aqui com o meu pontinho caseado até deixar uma abertura para que eu encha essa cabecinha. Então, olha só, eu já tenho aqui um passo mais adiantado, que é esse aqui, olha. Eu já vim até aqui, deixa eu tirar. Aqui tem um outro modelinho aqui de rostinho, que foi um que eu fiz enquanto eu estava desenvolvendo os moldes aqui para essa peça, mas a ideia é a mesma. Então, olha, eu vou vir aqui por esse buraquinho aqui, eu vou encher. Eu já tô contente com a quantidade de fibra aqui, então eu só vou fechar. Lembrem o que eu tinha dito? Olha, lembram que eu deixo, olha, eu aperto e vejo se sobrou aqui os meus milímetros, né? 2 a 3 milímetros para poder casear. E aí eu venho aqui, olha, dessa forma, fechando a minha peça, tá? Então, vou aqui fechar bem rapidinho essa cabecinha, essas fibrinhas aqui, olha. Se você já perceber, você pode dar uma parada com a tesoura, ou depois, quando a gente for passar essa peça a ferro, para poder ficar bem caprichadinha. Deixa eu tirar mais um pouquinho de fibra. Aqui também. Então, eu vou terminando aqui a minha cabecinha, aqui. Lembrando que as cabecinhas das baby palhacinhas têm detalhes diferentes de cabelo, e aí a gente vai fazer isso na aula de cada uma. Então, olha, entrei uma vez aqui, tô fazendo esse ponto por cima do primeiro ponto que eu tinha feito quando eu comecei, entrei uma vez, entrei uma segunda vez. E aí, jogo essa agulha lá pra dentro e saio um pouquinho mais à frente. Olha, dessa forma. Depois aqui, a gente vai deixar essa cabecinha mais assentadinha com o ferro de passar. Aqui, eu corto o excesso e eu ainda não vou colar esse cabelinho, porque eu preciso dele assim solto, para que eu possa cortar aqui quando eu for encaixar o meu pescoço. E aí sim, depois do pescoço encaixadinho, aí a gente pode colar. Mas isso a gente vai ver numa próxima aula e eu te espero lá. Já já a gente vai montar o nosso primeiro palhacinho.